Eu não estou me gabando, tá? Com uma agenda de pacientes saindo pelas beiradas, tá? Não estou me gabando, não, mas é aquilo que eu acho que é muito importante quando você fala pra gente, Wilder, a gente não precisa ter todos os pacientes do mundo. A gente precisa daqueles pacientes que a gente pode realmente ajudar. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Tudo certo por aí? Como é que Tudo tá em Brasília? jóia. Por aqui em Brasília tá tranquilo demais. Hoje sem susto de frio. Que massa, que massa. Natália, mais uma vez, bem-vinda aqui ao Círculo Virtuoso da Medicina, mais uma live. Eu estava falando antes de você entrar que você já é parceira aqui do CVM. E eu estava antecipando aqui que o nosso papo vai ser muito legal. Na verdade, vai ser mais uma... Vamos fazer um tipo de volta para o futuro. Então, assim, a ideia é a gente falar, a gente se colocar no lugar de quem está iniciando a carreira, quem está começando agora. Quem vai dar os... Mesmo que já tenha um tempo de carreira, né? Que esteja começando agora o atendimento particular. Pode ser um colega de 20 anos aí já de jornada. E a ideia é, se você fosse começar, recomeçar, né? E considerando o que você já sabe, considerando os 4 pilares do CVM, considerando os 4 pilares aí do CVM, né? Captação, clínica, consulta e conduta, né? Que são os 4 pilares do CVM, que a gente apresentou esses pilares agora na aula 2 do workshop que está rolando. Natália, se você fosse começar de novo, qual desses pilares você começaria e por quê? Então, Wilderi, acho que assim, os 4 pilares eles são tão importantes, né? Assim, eles estão tão bem interligados. Eu acho que eu vou começar por aquele que eu vejo que hoje realmente faz a diferença e que eu penso que eu poderia realmente ter organizado melhor no início, que é programa de acompanhamento. Programa de acompanhamento, o pilar da conduta efetiva. Fale Exatamente. mais sobre isso. Quando a gente se forma, Wilder, e a gente sai muito bem preparado tecnicamente, né? Saímos muito bem treinados para poder resolver o problema. E assim, na verdade, assim, eu até colocaria aí 2 pontos, tá? Não seria só um, não. Não seria só a conduta efetiva, não, mas a consulta que converte também. E aí eu vou Certo. dizer por quê. Porque, assim, eu já achava que essa parte de você ouvir o paciente, de você escutar, de você explorar, de você atuar ali o tratamento proposto, eu achava que eu já tinha isso arraigado pela questão de personalidade, às vezes, por já gostar, já perceber que isso fazia diferença desde o início. Mas existem os detalhes que fazem a diferença. Quando a gente começa a estruturar isso, na verdade, essa parte da consulta que converte é algo, a gente parou realmente parei para observar que existem ali os pontinhos que fazem os olhos brilhar. E eu vou voltar para ir primeiro, para ir depois, na verdade. Mas aí o que acontece? A gente estrutura toda a parte da consulta, mesmo que eu achava que era bom, na verdade, quando chega na parte de oferecer o tratamento, principalmente o tratamento no particular, é a parte que a gente trava, porque ninguém ensinou isso. Ninguém ensinou como que você fazer ali um pacto, realmente pactuar com o paciente, o tratamento e colocar um preço naquilo. A gente aprende, vai fazer isso, você vai decidir isso, e vai meio que... É quase isso, né? É isso que vai fazer o paciente Sim. meio que não tem tanto direito de escolha. O pai, na verdade, ele mostrou uma forma de você conseguir oferecer esse tratamento de uma forma que eu, assim, sou apaixonada. Eu acho que é maravilhoso você parar para identificar ponto por ponto, tirar as dúvidas e colocando o porquê que você vai cobrando aquele valor. Por que tem aquele preço, na verdade? Qual o valor daquele Sim. preço? Isso é uma coisa que até hoje eu revisito de vez em quando, sabe, Wilder? Porque são coisas que valem sempre a pena a gente amadurecendo, a gente para olhar e ver o que pode melhorar, inclusive aquela aula teve no final de semana do Vendedor Snipe. Eu acho que foi uma coisa assim, maravilhosa. Aprendi demais. A gente acha que sabe, né? Mas quanto mais a gente estuda, a gente vê que
poxa, tem mais para aprender, tem mais técnica para aplicar. E são coisas que realmente fazem a diferença. Então, assim, eu achava que era errado, realmente eu achava que era errado vender. Então, por isso, eu não conseguia oferecer um tratamento particular. Não conseguia, eu tinha vergonha, eu tinha medo de oferecer um tratamento particular. A partir do momento que você liga conduta efetiva, você liga, na verdade, primeiro a consulta que converte, né? E depois você encaixa ali no final conduta efetiva, você cria ali uma situação, se aquele paciente está ali realmente, conta de um problema que precisa ser resolvido e você está se dispondo a oferecer, é muito improvável que o paciente vá declinar da sua proposta. Exceto, claro, existem as situações em que pode falar, não, eu estou totalmente impossibilitado de arcar com qualquer custo nesse momento de tratamento, eu só quero remédio, mas depois ele volta. Quando ele consegue, às vezes consegue uma ajuda com a família, consegue com algum outro parente, conversa com o marido e tudo, e ele volta. Por quê? Porque o que você está oferecendo realmente tem valor. Isso é, acho que, significativo demais, sabe? E aí eu queria, então, explorar um pouquinho disso. Fixar esse comentário aqui, para o pessoal que for chegando, saber do que a gente está falando. Então, vamos lá. Interessante, você falou que se você fosse começar de novo, você daria mais foco, investiria mais tempo, digamos assim, na consulta e principalmente na conduta, né? No PAI, no Programa de Acompanhamento Intensivo. Para quem não sabe, os pilares do nosso método, né, do CVM, é que a gente ajuda o médico, seja clínico ou cirurgião, ou quem trabalha com procedimentos, no caso da Natália, a gente ensina a estruturar um programa de acompanhamento no pós-consulta. E mais do que isso, a gente ensina também a oferecer isso para o paciente, né, e vender, e cobrar por isso. Porque nada mais justo, né? Porque no seu caso aí, você, como você bem disse, você está pegando um paciente que chega com um monte de dor, muitas vezes há anos, alguns meses você consegue, e é isso, quem tem que falar melhor é você, mas pelo feedback que eu tenho seu, em alguns meses, né, em algumas sessões, você consegue diminuir muito o sofrimento dessa pessoa, né? E aí, para isso, você estruturou um programa onde você acompanha, de fato, esse paciente de forma próxima, personalizada, você e a sua equipe ali, né, disponibilizando seu tempo, né, enfim, várias coisas que a gente não vai entrar. Se você quiser ficar à vontade para falar, fica à vontade. Mas o grande lance é que aqui você está oferecendo um valor gigante para o seu paciente, está resolvendo um problema gigante e nada mais justo do que cobrar um valor justo pelo seu trabalho, que vale muito. Exatamente. E aí você respondeu uma coisa que é contra o senso comum, Natália, porque a maioria dos colegas que procuram o CVM, né, eles vêm, quando eles já, nem todos, né, mas a maioria, eles vêm para o CVM e falam assim, eu quero atrair mais clientes. E você está me falando que você daria mais foco nesse primeiro momento, para estruturar essa consulta e o pós-consulta. Mas e como é que ficaria para manter, eu acho que tem gente pensando nisso agora, como é que você vai, não tem que trazer pacientes novos? Como é que é? Não tem que fazer marketing? Tem que fazer marketing, mas aí entra também na questão que a gente falou lá no início, né? Os 4 pilares, eles estão muito interligados. E o pilar da captação assertiva é um pilar que é importantíssimo, mas a gente entra meio aquele sistema de captação automática, né? Onde a gente vai demandando menos esforços, por assim dizer, para poder conseguir que esses pacientes venham até nós. E eu não estou me gabando, tá? Com uma agenda de pacientes saindo pelas beiradas, tá? Não tô me gabando, não, mas a gente é aquilo que eu acho que é muito importante quando você fala pra gente, Wilder, a gente não precisa ter todos os pacientes do mundo. A gente precisa daqueles pacientes que a gente pode realmente ajudar. E são muitos pacientes. São muitos pacientes. E que querem ser ajudados, né, Natália? E que estão comprometidos com o próprio tratamento. Eles estão dispostos a arcar financeiramente com o custo desse tratamento. E tem uma coisa, Wilder, que tenho observado cada vez mais. A partir do momento em que a gente começou a fazer CVM, não fui só eu que dei esse relato, já ouvi outros colegas falando também. A gente começa a prestar tanta atenção a respeito do atendimento, de você dar um atendimento de qualidade, que nós acabamos ficando mais exigentes com aquilo que nós consumimos também. Poxa, não são só os médicos que são assim, não. Existem os pacientes que são assim, existem os pacientes que estão dispostos a pagar para ter um atendimento de qualidade. E vou te falar, não precisa ser paciente rico, não, viu? Existe um paciente, eu atendo muitos pacientes que são zeladores, manicure, atendo esses pacientes e eles
eles falam, ó, doutor, eu não tenho um plano de saúde, mas eu pago a minha consulta, porque se a gente vai nesses médicos de clínica popular, eles não resolvem nem olhar na cara da gente. Então, a partir do momento que você está disposto a dar um atendimento de qualidade, vão ter as pessoas que estão estão necessitando disso, estão desejando isso também. E aí, claro, vão ter pessoas aí que vão estar inseridas em todas as classes sociais e vão ter as pessoas que vão estar ali o tempo todo atrás de você. Depois que você ganha aquele paciente, ele se torna seu fã. E isso é uma delícia, assim. E assim, para isso acontecer, eu acho que faz parte exatamente do ciclo, né, que se forma, o processo todo que se forma. Porque assim, a consulta que converte, a primeira coisa que me chamou muita atenção foi a forma de apresentação, a forma de negociar o tratamento. Eu não fazia isso, Wilderi. Ninguém nunca tinha falado para mim que eu devia fazer isso. Pelo contrário, eu pensava que se eu estivesse parando para perguntar assim, o que você acha? Qual dessas opções você acha que se encaixa melhor? Você está disposto a fazer um tratamento dessa forma? Eu achava que eu estaria meio que me diminuindo. Eu não estaria colocando a minha autoridade como médica. Eu não estaria demonstrando segurança. Mas não é. Sim, a partir do momento que a gente aprendeu isso lá no CVM, isso mudou uma coisa assim tão importante na minha cabeça que eu na verdade, eu já sentia isso. Eu já sentia que eu precisava ter esse contato, abraçar mais, no sentido de acolher mais, de ter mais empatia, de inserir mais o paciente no que eu estava fazendo. Entretanto, todo mundo sempre me dizia que não era para fazer isso. E aí a gente seguindo as orientações que vai recebendo, né? Ainda mais logo depois que você termina as especializações, você está ali ainda construindo suas práticas, tá tentando entender ainda algumas coisas. E assim como teve essa questão de negociar o tratamento, a questão também de mudar a forma como eu falo, no sentido de abolir o Medicaid, né? Abolir o termo Medicaid e começar a falar realmente numa linguagem mais paciente. Isso é uma coisa que, assim, muitas vezes na saúde da família, ou quem faz muito SUS, que lida com pacientes que não conseguem, às vezes, entender o que você está falando, às vezes eles até treinaram um pouco mais para isso. Mas depois que a gente termina a formação, que a gente faz especialização, aí vai só subindo os degraus, né, de autoridade ali, você vai pensando assim, não, tipo, tenho que falar aqui o que é, no termo que é, para ele poder entender que eu tô sabendo o que eu tô falando. Só que aí, gente, eu nunca tinha parado para me colocar no lugar do paciente nesse sentido, sabe? E aí, depois eu fiquei assim, nossa, mas faz todo sentido. E se eu estivesse do outro lado, sem entender nada desses termos, é como falar com o advogado. O advogado passa uns termos pra gente e eu não tô entendendo nada. Sim. E assim, o paciente tá lá do outro lado, vários termos que não está entendendo. E por que eu continuo fazendo isso? Me colocando nessa posição acima e não igual. Eu Sim. posso melhorar a forma como eu falo. Isso faz uma diferença grande. E aí, associada a isso, mudar a forma de apresentar o que o paciente tinha. Também eu fiquei, gente, coisa simples, coisa básica, mas por que ninguém nunca me falou um negócio? E só para contextualizar aqui, isso tudo você está falando que você aprendeu no CVM? No CVM, no CVM. Massa. Então, assim, a forma de apresentar, eu vejo assim hoje, como depois que eu faço a apresentação para o paciente, explicando o que eu avaliei, o que eu vi no exame, que ele vê isso de forma concreta. Ai, tem gente que assim, os olhinhos brilham, sabe? Os olhinhos brilham de felicidade. Poxa, doutora, ninguém nunca tinha me explicado, eu nunca tinha entendido o que eu tinha, mas e isso, e aquilo, e aquilo outro. Então, assim, o paciente, eu acho que ele merece esse respeito. Ele merece essa reciprocidade de você estar ali se igualar nos termos e colocar realmente o que ele tem. Ele precisa saber o que está acontecendo no corpo dele. Não é justo você identificar um problema e decidir o que você vai fazer
e o paciente se submeter àquilo ali sem poder escolher, sabendo que ele tem, se ele vai fazer tratamento A ou B, Sim. confiando na sua opinião, porque ele não tem o poder de conhecimento intelectual aprofundado naquilo, né? Afinal de Sim. contas, é para isso que nós estudamos. Mas isso Sim. muda muita coisa, isso muda a forma como o paciente, ele até entende o próprio corpo. E isso mudou, Wilder, na minha prática, sabe o quê? E o entendimento também de qual o meu papel. Eu já falei várias vezes que o CVM, ele me mudou, né? O CVM me mudou. Uma das coisas que mudou, assim, em mim mesmo como pessoa foi o fato de eu entender qual é o meu papel como médica, que é realmente ser uma facilitadora, é ser um meio, é ser um instrumento para que a pessoa entenda a respeito do corpo dela, da doença dela, e que ela faça as mudanças necessárias para poder seguir. E eu vou estar ali de apoio, mas eu não quero ser uma muleta na vida de ninguém. Eu não posso ser uma muleta. Não é assim, doutora Natália vai estar sempre aqui. Não, gente, espera aí, eu vou estar aqui com você agora. Eu vou te ajudar. Então, eu preciso que você comece a caminhar com as suas pernas. Lá na frente, se der um tombinho, volta aqui comigo, que eu vou estar aqui com o maior prazer para poder aliviar essa dor. Depois desse momento, segue sozinha de novo. E assim, como que o paciente vai fazer isso se ele não sabe o que ele tem? Se ele não entendeu o que existe um Uma músculo... Uma coisa tem a ver com a outra, né? E aí depois que ele entende que ele tem que ter o papel dele. E isso é o processo realmente de tratamento que envolve a melhora da qualidade de vida da pessoa como um todo. Isso é fantástico, assim. Aí minha vida mudou depois disso. Pois é, agora vamos lá. E eu vou pegar um pouco do que você trouxe aqui para poder talvez dar mais clareza ainda para o pessoal, que é o seguinte. Eu vou falar aqui, eu vou dar a minha opinião. A gente não combinou nada disso. Eu só te falei sobre o que a gente ia falar e você está me trazendo. E agora eu vou dar a minha visão sobre o que você me falou e aí você fica à vontade para complementar, enfim, ou para discordar de alguma coisa. Fica à vontade. Então, olha só, Natália. Você disse que se você fosse começar de novo, você começaria pela consulta e pela conduta. O que é um é algo que vai de encontro ao que a maioria das pessoas acha. A maioria das pessoas acha que eu vou começar meu particular e eu vou logo começar contratar uma agência, vou começar a abrir meu Instagram, vou fazer um site, isso e aquilo. E você disse que se você fosse começar de novo, você começaria com foco na consulta e na conduta. Eu vou dar eu vou esclarecer e aí você fica à vontade para mim. Por que eu alucino que você escolheu isso? Porque hoje, para cada paciente novo que chega para você, e aí se você já vou te fazer uma pergunta quando eu devolver a palavra para você, fica à vontade para responder. Eu acho que hoje fica mais claro que a sua taxa como você tem uma taxa de conversão de pacientes que chegam e fecham tratamentos. Você entendeu que você não precisa de muitos, né? Porque o seu tratamento tem um ticket, né? Mas você não depende necessariamente só de consulta. A consulta é uma parte do seu faturamento e tem uma parte bem maior que é do seu programa de acompanhamento do que você oferece para o paciente, né, no pós-consulta. E aí você entendeu isso e por isso você consegue cada vez mais oferecer uma experiência para o seu paciente na sua consulta e no pós-consulta. Para cada paciente novo que você atende, seja que de onde quer que ele venha, esse primeiro paciente que você faz tudo isso, você gera um vínculo com ele gigantesco. Ele se torna um paciente fiel. E mais do que isso, provavelmente você tem recebido indicações, que é o principal marketing que a gente defende, que é o marketing que você não gasta um centavo para ele acontecer, porque você já fez tudo que tinha que ser feito. Que era o quê? Atender o paciente com excelência técnica e humana na consulta, utilizando técnicas, né, para aumentar a chance desse paciente fechar os tratamentos que ele precisa para que ele passe por uma experiência no programa de acompanhamento intensivo. Quando ele termina isso, ele termina com um sorriso de orelha a orelha, e você fica Deus lá em cima, né, dependendo da religião dele, e você aqui representando a entidade que ele acredita. Então é Deus no céu e a doutora Natália na terra. A partir disso, toda vez que essa pessoa precisar de algum médico, de alguma médica, você é a referência para ela. Então você tem ali um paciente fiel. Toda vez que ela encontrar alguém que precise de algum problema, que esteja com alguma coisa que se resolva, ela vai te indicar. Então isso, repito, a gente não combinou. Eu deixei você bem à vontade. Eu falei, por onde você começaria? E você trouxe isso. Isso é uma grande oportunidade. O que as pessoas enxergam, Natália, ainda é só consulta. Aí tem alguém assim que está pensando assim, Natália, mas é porque ela trabalha com acupuntura, com procedimento, não sei o quê, por isso que ela ganha mais. Poderia
Se a Helena, que eu estaria falando aqui agora, que é clínica que tem um faturamento, né, a última vez que ela falou, 40% do faturamento dela vem dos programas de acompanhamento que ela oferece para os pacientes no pós-consulta. Então, o pós-consulta, seja para o clínico, seja para o cirurgião, seja para quem trabalha com procedimento, é algo revolucionário. Ajuda médicos e pacientes. Médicos que conseguem atender cada vez melhor os seus pacientes e pacientes que são cada vez melhor atendidos pelos seus médicos. Exato. Então, há um ganha-ganha muito grande aí. E aí, a partir do momento que você tem isso, e aí você, Natália, você começa a perceber, você começa a receber feedback dos seus pacientes. Nossa, doutor, nossa. E aí você diz, meu Deus, isso que eu estou fazendo realmente o pessoal gosta. Vale realmente. E aí o que acontece? Você comprou o seu próprio produto, seu serviço, e cada vez mais você oferece isso com mais tranquilidade, com mais facilidade, porque agora você enxerga o valor que ele tem. E aí o que a gente ensina é que geralmente você cobra um preço que você entrega cada vez mais valor. E aí as pessoas vão achar aquele preço baixo frente ao valor que você entrega. E aí os outros pilares vão vir para o quê? Para alavancar isso, né? Para intensificar isso, para impulsionar isso. E aí gera esse ciclo virtuoso que você está relatando aí, que já relatou várias vezes. Que se de alguma coisa faz sentido? Faz total sentido, Wilder, é isso mesmo. Você começou a falar e aí eu comecei a me lembrar de várias situações. É isso mesmo. Assim. Existem muitos colegas também falando assim, na verdade eu não estou nem interessada só migrar para o particular, eu estou interessada em ter mais satisfação com a medicina. E, gente, quer mais satisfação do que isso? Gente, olha, é uma coisa indescritível. Uma vez eu até dei um relato na mentoria, né? Tem situações que acontecem que eu fico tão emocionada quando os pacientes realmente demonstrar gratidão, porque o que a gente, o poder que nós temos como médicos é um poder muito grande. É muito triste, infelizmente, ver tantos médicos que são referências na parte técnica, professores, os staffs, eles, na verdade, passam para os seus alunos informação de que se você é top, se você é o melhor na técnica, o melhor naquele tipo de cirurgia, o melhor naquela especialidade, então você é o grosso, você é o rabugento, você é aquele que não dá atenção do paciente. Hoje em dia eu vejo que isso tem mudado, graças a Deus, graças a metodologias como a metodologia do CVM, que tem realmente transformado a cabeça, né, girado a chave. Eu acredito que a grande maioria de nós médicos hoje foi formado professores que demonstravam isso, que se você demorava um pouco mais, você não era um bom médico. Se você demorava um pouco mais na consulta, se você parava para ouvir aquele paciente, às vezes se lamentando por queixas, por outras preocupações que não estavam ali relacionadas especificamente à especialidade, você não era um bom médico, porque você tá deixando o paciente sair ali do foco. Se você oferecendo para ele ou tentando entender um aspecto mais amplo, sairia do seu espectro de tratamento específico, porque você não vai poder passar remédio para aquilo, ou não vai poder operar aquilo, ou nem oferecer nenhum tratamento para aquilo. Então, assim, você não é um bom médico por isso. Eu já ouvi tanto, principalmente na residência, de colegas, poxa, eu tava lá conversando com a paciente, tá, chegou, bora, 10 minutos de consulta, você tá demorando demais. E aí, assim, a gente ficava conversando, poxa vida, a mulher não tinha nem começado a falar, e aí já tinha que sair, como é que faz? Então, assim, próximos professores que se formem, que essa geração que está sendo transformada, na verdade, médicos que vão ser os staffs, eles mudem isso também, sabe? E eles façam isso também porque é a satisfação em exercer a medicina, Wilder, e ela existe. É aquela mesma satisfação que a gente tem quando a gente começa lá na faculdade, no terceiro ano, atender os primeiros pacientes, e a gente fica todo feliz só porque aferiu a pressão arterial, né? A primeira anamnese, tá todo feliz, chega todo satisfeito, se perde no meio do caminho. Se perde por causa disso, porque parece que vai chegando lá na frente, o conhecimento vai... Não vou nem dizer que é o conhecimento, porque não é o conhecimento, na verdade é o exemplo. É o exemplo. É o exemplo e o meio que você está inserindo vai te dizendo que você tem que você não deve passar esse tempo com o paciente, que você não deve dar abertura para determinados tipos de desabafo, por assim dizer. Que assim, poxa, não, é o contrário. Eu digo que é exatamente porque eu dou atenção, porque eu dou essa abertura, porque eu escuto,
porque eu consigo pactuar o tratamento, eu não imponho o tratamento que eu sou uma boa médica. E, claro, associado a isso, a parte técnica, né? Mas nisso aí eu não tenho dúvida que todos os que se importam realmente com o seu paciente, eles estão dedicados a desenvolver o técnico da melhor forma, né? Natália, isso que você está trazendo, olha só um insight que eu tive aqui. Prepara aí aqui, porque isso vai ser uma Nutelinha para edição. Sabe por que que eu alucino aqui? Isso é tudo coisa da minha cabeça, não tem nada de científico aqui não. E é por isso que é bom a gente ser dono, né, do nosso aqui, essa parada, eu sou o dono, então eu falo o que eu quiser. Olha só que interessante que você trouxe. Nós somos formados no SUS e muitas vezes no SUS, a gente não tem a oportunidade de pactuar com o paciente. Na maioria das vezes, a gente impõe o tratamento para o paciente. E aí, o outro grande modelo de atendimento é plano de saúde, ou clínicas populares e tudo mais. Nesses locais também, a pessoa você não precisa convencer uma pessoa que tem plano para ela fazer uma cirurgia, ou para ela fazer um procedimento. Você simplesmente impõe também. Então, é por isso, eu acho que tá aí, talvez, uma das coisas que explique a nossa dificuldade de colocar o paciente como um ator do processo, como alguém que tem que tomar a decisão, como alguém que faz... A gente está falando da saúde, da vida da pessoa, né? É óbvio que a gente estudou, a gente detém o conhecimento técnico, mas a gente tem um limite também. Não é porque eu sou médico que eu tenho que eu vou chegar para o paciente e vou dizer, ei, não, você vai ter que tomar esse remédio. Não. A gente só tem um momento que a gente pode fazer isso, que é quando o paciente está ali incapacitado, caso aquilo signifique um risco iminente de morte para ele. Enfim, isso é 1% dos casos. 99% dos casos, a gente deveria aprender a dividir com o paciente a responsabilidade, porque é a vida dele, é a saúde dele. E quantas pessoas, Natália, acabam carregando o mundo nas costas, porque não faz isso, aí o paciente não faz o que tem que fazer, e aí depois a gente fica se culpando, né? Eu já passei muito por isso. Eu não sei se você já passou. Você saiu ontem da residência, né? 5 anos de formada, mas deve ter passado sim, que é essa sensação de a gente estar enxugando gelo, né? Da gente se sentir impotente, né? Poxa, mas eu sou tão bom, eu estudo tanto, eu estudei isso ontem, eu revisei essa literatura ontem. Eu tô aqui dizendo para o paciente para ele tomar o remédio, tá aqui, ó, é cientificamente comprovado, e o paciente não toma. A gente se frustra. Quando a gente entende que essa responsabilidade não é só nossa, isso é libertador. Isso é libertador. Por quê? Porque aí agora, o que acontece? Começa a tratar o paciente como um adulto, não como uma criança. E aí eu acho que isso também ajuda até na hora de cobrar também, né? Até na hora da gente utilizar o gatilho de desapego. Olha, fique à vontade, né, é até uma das técnicas que a gente ensina. Mas eu acho que, no fundo, para poder a gente utilizar o gatilho de desapego com integridade, com mais tranquilidade, eu acho que, no fundo, é isso. É olhar o paciente como um adulto, como alguém que tem que querer resolver o problema. Porque eu parei, Natália, de querer ajudar as pessoas que não queriam minha ajuda. E eu acho que, como médico, a gente comete muito esse erro de querer ajudar as pessoas que não estão querendo ser ajudadas, sabe? Então, não, era isso. Eu só queria, nessa tua fala aí, acho que ficou. Nunca tinha parado para pensar nisso, mas eu acho que pode ser uma das coisas que explique isso. Mas vamos lá, eu queria agora que você me falasse o seguinte. Considerando os resultados que você tem hoje, que são realmente fora da curva. Você tem tido menos de um ano, clínica própria, começou do zero, em Brasília, um local inóspito para atendimento particular. Na verdade, o Brasil é inóspito, né, de forma geral. Considerando todos os seus resultados, como você está hoje? O que é óbvio para a Natália hoje, para a doutora Natália Valente, referência em acupuntura em Brasília, em medicina da dor em Brasília, e daqui a pouco no Brasil. O que é óbvio para ela hoje que não era óbvio, por exemplo, em 2019, 2 anos atrás? Viu, Dele? Pergunta capciosa isso aí, viu? É uma pergunta chave, na verdade. Isso pode até surpreender, mas anotem isso, gente, porque se você que está assistindo também for fazer o CVM, eu tenho certeza que isso vai ser uma chavinha que vai virar para você. Então, não era óbvio e hoje é óbvio. Vender não é. E quando a gente vende, a gente está agindo. Isso transformador também, porque Wilder, isso não está relacionado simplesmente com o fato de você vender mesmo, por assim dizer, né? Isso está associado com quem você se torna para conseguir oferecer aquilo, ver o valor que aquilo tem e cobrar um preço e se dispor
a ajudar aquela pessoa da forma que ela merece. Não adianta você se dispor a fazer uma coisa só porque tem que fazer, tudo de si. Não tô falando de você fazer esforço sobre-humano, mas você dá o seu melhor, fazer com excelência. Então, se você faz com excelência, você merece ser remunerado por isso. E outra coisa é que você não consegue chegar nesse ponto se você não passar pelo processo de transformação e entendimento. Uma coisa que, claro, para mim hoje é que, assim, tem uma frasinha que a gente fala aqui, você não consegue... Perdão. Na verdade, vou falar outra frase para falar a primeira. Sabe aquilo que é bem comum a gente ouvir aqui? Não importa o local onde você vai chegar, mas importa a jornada que você vai traçar até lá. Então, se a gente for pensar dessa forma, pensar exatamente que não adianta você chegar, você quer ir do ponto A para o ponto B, não adianta você chegar lá no ponto B se você não passou pelo processo de transformação e você não se tornou a pessoa que tem que estar lá no ponto B. Se eu não tivesse passado pelo processo de transformação de virada de várias chaves, lá em 2019, eu poderia a consulta que converte, eu poderia até ter a ação assertiva, eu poderia ter a clínica que encanta, mas eu não conseguiria entender o valor de tudo isso e me tornar a pessoa que ia conseguir realmente oferecer o pai. Eu não conseguiria oferecer o pai em 2019. Por quê? Porque iria existir uma insegurança dentro de mim sobre, enfim, os bloqueios mentais relacionados à questão de dinheiro, de venda, que é a medicina e aquela coisa de medicina por amor. Gente, medicina é por amor mesmo, eu concordo completamente com isso. Mas nós não estamos fazendo um trabalho voluntário. Existe um momento do trabalho voluntário. Eu acho que faz bem para a alma esse momento separar. Mas é o nosso trabalho, nós temos que ser remunerados por isso. E entender isso a ponto de falar que eu preciso estabelecer um preço para o que eu estou oferecendo, cobrar por isso. E eu tenho que aprender a ouvir o não. E não é o fim do mundo também por isso. E eu tenho que entender que na hora do sim, estou oferecendo o meu melhor. E aquela pessoa, ela merece o meu melhor, eu vou dar o meu melhor e eu mereço ser remunerado por isso. Então é isso, tudo é o ciclo e tudo isso faz parte. Eu acho assim que essa é a coisa mais óbvia hoje. Eu vejo que, nossa, vou lhe falar que assim, será que é por isso? Dos meus colegas de turma, assim, ninguém vai entender isso se não fizer aqui o CVM, viu? Vou te falar, faz uma diferença muito grande. Quando tu conversa com os teus colegas, acontece esse tipo de discussão, de diálogo? Não, gente, não tem como, não sei o que e tal. Acontece demais, assim. E só que é aquela coisa, tem pessoas que já estão no processo de namoro, né, Wilder? Realmente perceber que tá feito, querendo mudar algumas coisas, mas tem outras pessoas que ainda não chegaram nesse ponto. Então, cada um tem o seu tempo e assim, o mais significativo, na verdade, é você aceitar passar pelo processo. Você passar pelo processo todo, porque tudo é transformador, eu acho, assim, tudo. Eu não vou dizer uma recompensa, mas tudo chega num ponto de satisfação, sensação de vitória, assim, de tipo, poxa, eu consegui suplantar isso. Eu consegui apresentar, eu consegui vender, eu consegui captar o primeiro paciente, eu consegui gravar o meu primeiro vídeo, eu consegui que a minha secretária fizesse pela primeira vez o atendimento do procedimento operacional, o padrão que foi definido, porque ela não estava conseguindo. Então, assim, sabe aquilo que a gente conversou uma vez e você me falou assim, Natália, comemore cada pequena, porque isso não é corrida de 100 metros, isso é uma maratona, é a cada dia a gente enfrentando novos desafios e tem que parar, reorganizar e seguir em frente. Por quê? Porque não é receita de bolo não, viu? Não é receita de bolo, cada um vai ter, na verdade, as peculiaridades da sua trajetória, do seu espaço, da sua especialidade, do seu perfil de pacientes, porque podem ter duas pessoas que são especialistas na mesma coisa, na mesma cidade, às vezes no mesmo prédio, mas o perfil de pacientes dela vai ser diferente. Mesmo sendo especialista
especializa na mesma coisa. E, assim, isso faz parte. Eu acho que nós temos a capacidade técnica, mas tem que haver também pessoal, né? De pessoa para pessoa. Assim, isso estabelece um bom relacionamento médico-paciente. É muito, muito gostoso, assim, você parar para pensar que, poxa, quantas pacientes eu não tenho hoje? Eu digo que são minhas amigas, porque elas param para conversar comigo, dificuldades, lembram de mim no meu aniversário, param para compartilhar comigo as alegrias também, sabe? Então, é muito bom você poder ter o privilégio de fazer uma captação assertiva de uma pessoa que tem uma afinidade pessoal com você e você ainda conseguir dar saúde dela. Olha só que maravilha. Isso é uma coisa boa demais. Porque assim, o que acontece? O trabalho, né, Natália? O trabalho, a etimologia da palavra vem de tripalho, que antigamente era uma parada que usava-se para punir as pessoas, sabe? Amarrava as pessoas. Então, assim, quando a gente fala de trabalho, inconscientemente a gente liga o trabalho a alguma coisa ruim. Então, assim, e o que você está trazendo, e eu estou só falando de uma outra forma, é que quem disse que você não pode ressignificar isso e fazer o seu trabalho algo que te dê prazer e que te remunere bem e que todo dia faça você se sentir grato, feliz por estar ali. E tem um fator, Hilder, que é aquela questão dos gatilhos mentais, estão associados à questão do processo de venda que a gente aprende, assim, a partir do momento em que você utiliza todos aqueles gatilhos mentais, já foi falado, né, mas várias vezes, mas da autoridade, da prova, do social, aquele paciente, ele ainda mais assim, tendo essa afinidade, tudo, assim, existe a questão da gratidão. Então, assim, a pessoa vai se sentir grata, no sentido de você ter, poxa, dedicado aquele tempo a prestar uma consulta tão bem feita, você ter, na verdade, ensinado ela com os vídeos, o material que ela já teve acesso previamente, ou às vezes ter cuidado de um parente também. Então, assim, aquela pessoa, o tratamento, o atendimento com você. E aí, isso se torna algo mais leve, mais fluido, sabe? Eu acho que isso é extremamente importante. Lembrar dessa questão da gratidão que existe do outro lado. Quando você gera valor àquela pessoa, de alguma forma ela vai querer retribuir isso e ela se torna mais propensa a fechar o tratamento, né? O pacote que você vai oferecer, o programa que você vai oferecer. E aí eu vou para fazer uma perguntinha, que é o seguinte: tem alguma história de paciente assim que é icônica assim para ti, que tu, sei lá, que começou a colocar ali os pilares em prática, consulta, conduta, a questão da secretária, da clínica que encanta, da captação assertiva, que você viu assim os 4 pilares funcionando, aquilo começou enfim, existe alguma história ou algo que aconteceu para você dizer, nossa, não é que essa parada realmente funciona? Tipo... Wilder, tem várias. Mas eu vou falar para você de uma das primeiras, na verdade, porque são as primeiras vezes sempre marcam mais a gente, né? Assim, a magia de começar, Natália. Exato, e magia do início. Fica assim meio que um marco, assim, né, de transição. Primeiro, assim, a paciente chegou, estava sentada na recepção, abri a porta, chamei ela pelo nome. E ela entrou no consultório e ela já foi entrando, elogiando a clínica. Ai, mas a sua clínica tá tão bonita, tão delicada. E começou a elogiar o espelho, começou a elogiar a prateleira, começou a elogiar o chazinho que ela já tinha tomado na recepção. Então, assim, eu adoro, né? Toda convencida também. Quando o paciente já chega elogiando, afinal, teve em cada pequeno detalhe, assim, eu fiz muita questão de investir nessa parte, assim, porque é algo que para mim é importante. Eu me sinto tão bem aqui, eu quero que as outras pessoas se sintam bem também. Então, eu fico toda feliz. Então, a gente já começa quebrando o gelo completamente. Já começa quebrando o gelo, já comecei a conversar com ela rapidamente sobre outros assuntos que não da questão da queixa dela, né? Mas e aí, assim, sem nem eu perguntar, ela já chegou me falando também que, olha, eu
tava lá na praia e aí eu ouvi você, eu tava lá mexendo no Instagram e aí de repente você apareceu na minha tela. E aí eu fiquei olhando assim, gente, mas onde é isso? E aí ela não tava em Brasília, mas entrou ali no meu tráfego, né? Então foi captada. Captação assertiva. Foi captada pelo meu tráfego. E aí ela, mas é em Brasília? Como que eu nunca vi isso, gente? E aí ela salvou lá, né? Começou a me seguir no Instagram, salvou lá o contato. E aí entrou em contato, a área prestou o atendimento conforme as orientações, os procedimentos operacionais. E assim, eu checo isso, né? Eu checo isso com uma certa frequência. Hoje eu já nem checo mais tanto, eu confesso. Mas no início a gente checava praticamente todos os dias, né? Hoje a gente tem os momentos de reunião onde a gente faz essas checagens, né? Onde a gente repassa. Porque isso é que é o legal, né? Tu treinou alguém, a partir do momento que você treina, ela te dá qualidade de vida, porque senão era você que ia estar lá. Você que ia ter que estar lá toda hora. Exatamente, exato. Então isso já é uma coisa que anda assim, e nossa, realmente é muita qualidade de vida, mas precisa ter o período inicial de treinamento, né? Porque senão não. Mas aí, enfim, a gente começou então a consulta propriamente dita, e aí já entramos nas queixas dela, e ela falou que, na verdade, o que eu tinha visto no anúncio lá no Instagram nem era a respeito da queixa dela específica, mas ela tinha outras queixas, só que achou o vídeo muito explicativo, muito... ela entendeu tão bem aquela aula, ela gostei tanto daquela sua aula, e aí eu fui ver que você era especialista em dor, e aí eu vim ver se você não resolveu essas outras dores que eu fiz a consulta que converte, fiz pra ela, e ela foi uma das... Eu vi, assim, os olhinhos dela brilhando, na hora que eu tava mostrando, assim, o manguito rotador pra ela, a anatomia, e explicando sobre a inervação, que aí eu falei a respeito da proposta de tratamento, e eu vou ter, você lembra que eu falei daquele nervo? Aquele nervo. Então, a gente vai fazer um bloqueio desse nervo e tudo. Aí ela, mas por quê? E ela ficou, assim, participando, que é exatamente aquela coisa que também é proposta, né? De você dar a palavra para o paciente, você conseguir realmente não ficar apenas um monólogo, ficar um diálogo, né? E aí ela perguntou, mas por que a gente vai bloquear? E eu fui explicar, porque essa inervação, ela vai pegar toda a sensitiva e tal. E aí aumenta aí a parte da autoridade, mas conseguir utilizar aí alguns fatores do emocional. Ainda teve antes disso também o café com biscoito de chocolate branco, que entrou no meio da consulta. Eu perguntei se ela aceitava um chocolate, ela disse que não. Eu perguntei, um cafezinho? Ela, um cafezinho eu quero. Eu aceito um biscoito, tem um biscoitinho delicioso de chocolate branco. Aí ela, pois eu quero. Pois traz 2. E aí... a gente já, assim, é aquela sensação de que é uma conversa sobre um tema que eu adoro, então, dor e propor o tratamento e tudo. Então, assim, eu tento trazer exatamente, assim, a experiência de você estar num café conversando com a sua médica, só que aí você tá aqui dentro do consultório, isso é bom demais. Finalizei a apresentação, fiz a proposta de procedimento e ela ficou, assim, encantada, até porque tinha muitas queixas também. E ela não fechou no dia, porque estava pendente um exame de imagem que ela não tinha trazido. Ela, não, eu vou checar meu exame, pegar meu exame de imagem, trago para você, porque a gente define logo o que vai fazer no joelho e no pé também. Não vai ser só o ombro. Quando foi no dia seguinte, ela já ligou para marcar a consulta para a irmã. Aí a irmã veio e a irmã já chegou também falando que, olha, eu nem conheci você, mas minha irmã falou tão bem que eu já dei o seu cartão para a mulher do elevador que estava reclamando de dor. É isso. E aí ela trouxe a irmã e a irmã depois trouxe o pai. No final das contas, a paciente voltou, trouxe o tal e começou a fazer o tratamento. Fechou? Fechou e teve uma resposta maravilhosa. Assim. Então, que é o melhor. Exato. É o melhor. É o melhor. É bom demais você ver. Nossa, eu diria assim, eu não sou uma pessoa tão sensível, não, viu? Mas quando meus pacientes começam a falar assim que, doutora, obrigada, não acredito que isso, começa a chorar aqui na minha sala, e eu começo a chorar também de emoção, sabe?
Tem lencinho para os pacientes e para ti, né? E para mim também. E aí, assim, nossa, quando você. E é uma coisa tão assim, você vê, ela chegou toda descabelada, desgrenhada, carinha triste. Chegou no último dia aqui, toda de cabelo arrumado, cortou o cabelo, modelou, colar, maquiagem, vestido bonito, mudou. Aí eu olhei assim, você tá toda arrumada assim, é pra mim? Ela, não, doutor, mas é assim que eu ando. Só que você não conhecia, né? Então, e aí, enfim, alguns pacientes desencadeiam exatamente esse gatilho da reciprocidade. Eles vêm demonstrar essa gratidão, assim, de agradecer por outras coisas. Ai, eu dancei no aniversário do meu pai. Uma delas uma vez me mandou o vídeo, ela requebrando até o chão no aniversário do pai. O pai tava completando 90 e poucos anos. E aí ela e a irmã estavam lá se divertindo em casa, né? Período de pandemia, eram só os irmãos mesmo, filhos, né? Mas, e ela requebrando até o chão, mandando, tô testando a cura, doutora, obrigada. Que massa, E que massa. aí, volta a namorar, sabe? Gente, é uma transformação. É óbvio que a tua história, você tem uma live, você contou a sua história em relação à questão da dor, né? Da sua história com a dor, e por isso que você escolheu a medicina da dor. Eu tive apendicite, eu experimentei dor, eu tive dor de dente. Quem lida com dor, minha nossa, não tem como ter autoestima com dor, não tem como pensar em outra coisa quando você está com dor, não tem como. Você pode estar com dinheiro, 200 milhões na conta. Se você tiver com dor, pouco importa, entendeu? Você pode ser casado com, no caso das mulheres, com Brad Pitt, no caso dos homens, no caso com a Angelina Jolie. Se você tiver com dor, não importa. Então tu devolve qualidade de vida para as pessoas. E isso é muito massa. Isso é muito massa. Não tem essa satisfação, essa alegria não tem preço, assim. Você saber que você fez parte daquele processo, né? E assim, eu sou muito grata aos pacientes também por me permitirem viver isso, porque cada situação dessa, e eu falo assim, porque tem gente que não quer fazer a sua parte, né? E aí não tem aquela resposta que era a desejada. Eu tô generalizando, claro, porque tem situações que são crônicas e de difícil tratamento, estão associadas a degenerações importantes, mas assim, quando não é esse tipo de situação, né? E aí, assim, você faz daqui, o paciente faz de lá, e aí você vê essa transformação realmente acontecendo, mudança de nível mesmo, sabe? A taxa de sucesso aumenta muito, não é? Não é que você vai curar todo mundo, mas a taxa de sucesso terapêutico aumenta bastante. Exato, exato. E assim, poxa, eu falo assim, ó, obrigada por me permitir cuidar de você. Eles também trazem novas experiências, convívios. Cada paciente que entra aqui, ele me marca de uma forma diferente. Então, assim, a partir do momento que você quer, fala assim, você quer, eu estou aqui à disposição para te ajudar. A frase do Ziegler, que é Ziegler, né? Que ele fala, você consegue quase tudo se você se dispor a ajudar as pessoas a chegarem onde ela quer. E não fazer com que ela chegue. Estou me dispondo realmente a ajudar essas pessoas a chegarem onde elas querem. Nessa parte, tem uma parte também da consulta que converte, que você fala exatamente, né? Que o que mais está incomodando você? O que você quer que eu te ajude? Qual o ponto principal que você quer que eu te ajude? Significa que você não vai ajudar nas outras coisas? Não. Significa que você tem que saber o que ele está querendo. Porque a partir do momento que você sabe qual é a queixa, o que ele está querendo, não vou nem dizer a queixa, que às vezes o paciente se perde nesse meio termo, né? Mas nesse meio campo aí. Mas você sabe o que ele quer, então, assim, você ajuda naquilo primeiro ou de forma mais intensiva, então ele vai ficar muito mais... O Rodrigo está perguntando aqui de ti, ó. Queria saber se teve aquela clássica interpretação. Mas tão nova e já é médica, como contornou? Já teve isso? Claro que teve. E aí eu entro aí, viu, Rodrigo, na questão do processo realmente de transformação, de sair do ponto A para o B, permitir ir aprendendo durante esse tempo até chegar realmente uma cara de novinha, mais nova do que eu sou, né? Sempre tive, assim, então quando eu tava na faculdade, o pessoal perguntava se eu já tinha feito vestibular. Quando eu me formei, o pessoal continuava perguntando, minha filha, pelo menos você já fez vestibular, já tão nova desse jeito pra estar. Tem algumas estratégias, na verdade, que eu fui procurando, e uma das coisas que me ajudou, no CVM a gente fala sobre isso também, mas eu fiz separado
um curso de marketing pessoal. E aí eu tive que realmente trabalhar coisas sobre entender, primeiro, quem eu sou, porque isso é essencial. Né? Pode parecer uma coisa boba, mas não é. Às vezes, muitas vezes a gente está ali no fluxo, tá fazendo, produzindo, estudando, trabalhando e tal, e você não para observar quem você é, qual é a sua essência, qual é o seu propósito de vida. E a partir do momento que você estabelece o seu propósito de vida, você vai começar a estabelecer quais são as prioridades, definir quais caminhos que você vai começar. Não vou nem dizer quais vão ser os caminhos da vida, porque você tem que começar para algum lugar, né? Eu fazendo CVM, eu entendi isso. Eu fiz um outro curso de marketing pessoal para poder entender qual era a mensagem que eu estava passando, porque assim, a carinha de novinha é uma coisa, mas existe todo o resto que passa mensagens a respeito de quem você é para as outras pessoas. E isso vai incluir a forma como você fala, vai para nós mulheres, vai incluir muito a questão de detalhes da maquiagem, de cabelo, a roupa, a forma como você cita, a forma como você gesticula, algumas palavras, enfim, são detalhes, pequenos detalhes que vão agregando. E assim, eu sempre, o pessoal, os pacientes sempre falavam, até na residência eu ouvia assim, os pacientes falam para meus staffs, assim, no final de tratamento. Nossa, mas a doutora, quando eu conheci a doutora, eu achava que ela tinha cara de novinha, mas ela sabe muita coisa, né? Então, assim, eu sempre estudei muito, sempre fui muito apaixonada pelo que eu faço, pela minha área, pela minha especialidade. Então, a partir daí, eu já fui construindo a questão da autoridade. Você pode olhar para minha cara, podia até olhar para minha cara e pensar, novinha e tal, mas deixa eu começar a fazer o meu trabalho aqui para você ver o que eu sou capaz de fazer. Então, é novinha, mas resolve o meu problema. Primeiro ponto positivo, já foi. E aí a outra coisa foi esses detalhes, né? Então, eu fiz um curso de oratória também, que antes de gravar vídeo, enfim, eu tinha um desespero quando o Hilder falou que eu precisava gravar os, né? E aí eu falei, não dá certo, eu não tenho jeito, não tenho dom, não tenho talento e tal, não sei o quê. E até para poder começar a gravar, isso teve que mudar também algumas coisas de mentalidade, né? E de estabelecer quem sou eu, quais são os meus propósitos e o que eu estou disposta a fazer para poder chegar nos objetivos, o quanto que isso vai me custar, tudo isso a gente avalia. E aí, assim, hoje, aqui no consultório, aqui na clínica, ninguém pergunta mais isso, viu? Ninguém pergunta mais isso, não. Eu consegui realmente substituir isso nesses aspectos, que eu diria principalmente a forma de falar, a postura e a forma de estando aqui dentro, associando tudo isso, assim, entre esses aspectozinhos, né, de marketing pessoal, eu diria que teriam sido essas coisas. Não sei se alguém teria uma opinião diferente, né, mas eu que ouvi a opinião de outro lado. Posso complementar? Então, olha só, que eu acredito e tenho vivenciado isso. O mundo mudou. Então, acho que a gente parte 30 anos atrás, né, quando a gente falava em medicina, a gente tinha uma imagem do que era ser médico. E o que é essa imagem hoje, ela já não funciona. A gente está num novo momento da sociedade. Mas tem uma coisa que aquela imagem daquele médico que a gente tinha de 30 anos atrás e o médico de hoje, que não mudou, é uma única coisa: resultado e relacionamento com o paciente. Então, se você consegue fazer isso, né, se você consegue... No caso da Natália, ela tem 10 anos de estudo da área dela, 10 anos. Ela tem 30, mas desde os 20 que ela estuda sobre isso, de forma aprofundada. Então, 10 anos sei lá, da doutorado e meio. Ela aprendeu, não, ela masterizou o processo de relacionamento. Modéstia à parte, a gente ajudou com isso. Mas muito mais mérito dela. Porque aqui a gente tem também muito essa filosofia, né, Natália, de a gente é apoio. A gente não carrega o médico no colo, e muitas vezes a gente, principalmente no início, a gente até chegou a se comunicar dessa forma, porque a gente estava começando, a gente precisava de resultado, mas cada vez mais a nossa comunicação quer a nossa ajuda, a gente tem um método, você vai ter que fazer a sua parte. Se a Natália tem os resultados que ela tem, JP e Irlena, para citar 3 alunos, porque eles fizeram a parte dele. E assim como isso existe em todo tipo de relação. Quer um casamento bem feito? Beleza, faz a tua parte
e o outro cônjuge tem que fazer a parte dele. Aí você tem um casamento bacana, uma amizade bacana, que tem os dois lados fazendo, porque senão isso não é amizade. Então, na relação médico-paciente é isso também. E aí, Natália, cada vez mais, principalmente hoje, falando de tecnologia, que aí vem a terceira coisa, né? Porque que pode ser potencializada essa parada do resultado e do relacionamento. E é a tecnologia, o uso da tecnologia a seu favor. Eu acho que o CVM é uma mistura dessas duas coisas, sabe? A gente, de nenhuma forma, a gente acha que a formação médica ela já é excelente, mas o que o CVM agrega é relacionamento e uso da tecnologia. E aí, quando você tem um bom médico, técnico, que sabe se relacionar bem com o paciente, que usa a tecnologia a favor dele, telemedicina, marketing digital, né, as próprias ferramentas de gestão, né, enfim. E aí você tem exemplos, né, como o de Natália, que mesmo no início de carreira tem tido resultados que muito médico aí com 20 anos de carreira não tem no atendimento particular. Detalhe, não estou falando só de financeiro, estou falando desse sorriso aí, desse olho brilhando, de alegria, de felicidade de estar todo dia exercendo a medicina com essa. E aí, Natália, cada vez mais eu vejo isso em outros lugares. Médicos jovens que estão deixando o pessoal que se acomodou para trás. Isso é cada vez mais comum. E a grande moeda desse novo momento, Natália, é exatamente essas três coisas que eu falei. Resultado, você é capaz de gerar resultado, você é capaz você consegue gerar bons relacionamentos, você usa a tecnologia. Se for olhar com calma, esse é o segredo do CVM. Esse é o diferencial do CVM. A gente consegue oferecer resultados. Nossos alunos, assim, não existe concorrência para a gente porque não existe nenhum outro método aí que se propõe a ser concorrente da gente, porque não tem. A gente tem mais de 50 depoimentos de alunos que estão tendo a vida transformada. Segundo, a gente busca, dia após dia, criar uma comunidade que se relaciona, que vibra com a alegria, né, do outro, que ajuda o outro. De verdade, isso é proposital mesmo. Família CVM na veia, de verdade. Por quê? Porque eu sei que isso é o que move o mundo. Relacionamento, comunidade, pertencimento. E a terceira é a tecnologia. Todo dia eu falo, telemedicina salva vida, marketing digital, seu pior conteúdo pode salvar milhões de pessoas. E aí a gente tem criado esse movimento incrível. Né? Então, mas é isso. Eu acho que cada vez menos esses estereótipos. Tem muita idade, tem pouca idade. Mas essa especialidade não funciona, nessa especialidade funciona mais. Cada vez menos. Isso vai ser uma verdade, desde que você consiga gerar resultados, relacionamento e use a tecnologia a seu favor, e a favor principalmente dos seus pacientes. E é isso que a Natália tem feito com maestria. E é por isso que ela tem tido resultados incríveis. Porque o sucesso dela é um mero espelhamento do sucesso dos pacientes dela, das pacientes dela. E aí, Natália, já te agradecer para os finalmente aqui, te agradecer mais uma vez, te parabenizar mais uma vez, obviamente, criar aqui mais conexão entre a gente, né? É muito massa cada encontro que a gente tem. Eu perceber que, nossa, que massa ter você na nossa família. Que massa ter você aqui como um exemplo de que é possível, de que, enfim, que não existe barreiras, né? Porque realmente a tua história é muito incrível. Parabéns, parabéns. Não só pelos resultados, mas pela superação, por ter passado por o processo, como você bem disse, por ter encarado o processo, né? E por ter se transformado com esse processo. Parabéns, viu? Que agradeço, Wilder, e sempre é tão bom poder conversar. Eu paro para pensar assim que essas nossas lives assim, elas acabam sendo, sabe, um gás assim, porque aí eu começo a trazer na memória, a lembrar lá da primeira vez isso, primeira vez aquilo, depoimento disso, o que aconteceu. Tenho muita gratidão por poder estar no local onde eu estou agora, no momento onde eu estou, no momento em que eu estou agora, né? Estar fazendo tudo isso do jeito como eu sempre sonhei, como eu sempre pensei, sim, com tanta satisfação, que é o mais importante, essa sensação realmente de satisfação e se sentir apoiada, ter o suporte, estar realmente numa comunidade que faz uma diferença muito grande. E muita gratidão a você, ao CVM, porque, assim, vocês disponibilizaram esse método e esse conteúdo que é realmente transformador. Estou sempre aqui à disposição, tá? Para nós termos novas conversas. É sempre maravilhoso.
É só o começo, só o começo. Agora você faz parte da solução. Você agora você vai... Poxa, me emocionei da última vez que eu vi você falando, gente, o problema é a solução. Muito massa. Eu queria finalizar esse nosso papo com um texto que a Isis, que é uma colega nossa, que é aluna CVM, colocou num post que está no Instagram, que eu me emocionei também quando eu li. Eu acho que fala um pouco, que representa também a sua trajetória, Natália. Então, abre aspas. Eu me sinto como se eu estivesse escalando uma montanha, com uma grande mochila nas costas. O caminho é longo, o peso é grande, e é custoso me desfazer de um monte de apetrechos, entre aspas, que carrego, que outrora me pareciam úteis, mas que quanto mais alto subo, mais linda é a vista. E as reflexões do caminho e a imensidão de oportunidades que fazem eu me sentir mais perto do céu. Pode parecer brincadeira, mas hoje cheguei a ficar emocionada. Isso tudo não tem preço. Que Deus dê em dobro a todos vocês. Eu acho que isso fala muito da nossa jornada e da sua jornada. Espero que essa também seja a jornada de muitos colegas que desejam ou resgatar o prazer de exercer a medicina, ou quem está começando agora, né, começar do jeito certo, já exercendo a medicina com excelência técnica e humana desde o início. Todos nós merecemos. Todos os médicos merecem isso, todos os pacientes merecem isso. É isso. Natália, Deus te abençoe. Um grande abraço aí. Abraço.